E a empresa é a combinação do caráter de todo mundo. E qual é o caráter da empresa? Como você avalia o caráter da empresa que você está trabalhando? E se você está abrindo uma empresa, você é empreendedor, qual é o caráter da empresa? Qual é por isso que não fala muito mais hoje de caráter, né? Fala muito mais de quem é a persona. É a persona que é modelo dos moldes do que se é pensado. Porque hoje toda empresa ela vai enfrentar ao longo, pelo menos da definição de valores, ela vai enfrentar pelo menos 5 esferas discutíveis. Quando você valida isso com o público, com os vizinhos, não pode ser uma padaria, você tem várias esferas. Se é uma empresa julgadamente do bem, se é uma empresa que tem atividades vistas como ilegais ou legais, se a empresa promove questões que são discutidas ou debatidas pela sociedade ou não, porque tem empresa que só fala assim, eu não quero discutir isso. Sim. Tem outras não, que tomam a cara e falam assim, vamos falar disso sim. Isso. E parabéns, é uma empresa de coragem. A pauta aqui é micro, hein? Não é macro, não. Eu tô falando de um indivíduo. Não, mas a empresa... Mas esse eu tô falando eu como indivíduo. Eu como um gestor quero contratar um cara. Eu prefiro contratar um cara que um cara do bem, um cara que tem então cara... Então é um cara, já selecionou que é um homem. Cara, um cara, uma menina, tanto faz. Eu tô dando um exemplo aqui. Tá. Você contrataria, por exemplo, um transexual? Se tivesse skill na área, tudo, por que não? As qualidades? Sim. Tá. Mas e se por exemplo, tem que ter qualidade. Então, por exemplo, se você está contratando para uma vaga de estágio, que não tem experiência, não tem skill ainda. Não, mas o meu ponto... Tem pouco, né? Tem skill... Então, meu ponto é exatamente esse. No ponto de vista de longevidade na empresa, de carreira dele, para mim é mais fácil como gestor, talvez, ou pensando nos talentos de uma empresa, o cara chegar cru, um estagiário chegar cru, o cara não tem skill, hard skill, né? Que o pessoal fala e a empresa treina e ele é um cara, sei lá, que se identifica com os valores da empresa, os valores dele como indivíduo é identificado com o valor da empresa, os valores como indivíduo se identificam com os valores da empresa, do que um cara extremamente bom que tem características inatas que é muito difícil você treinar um cara a ser decente, por exemplo. Então, mas aí eu vou dar uma referência, a decência... Por que tantas pessoas, por exemplo, as empresas ainda continuam contratando pessoas arrogantes para o quadro de funcionários? Cara, arrogância é um caráter? Não, eu vou te falar o seguinte... Não, mas acontece, mas a arrogância vem com o tempo e a hierarquia? Por isso, a minha grande questão é essa questão de caráter, ela é muito subjetiva. Não. Muito subjetiva. É o seguinte, obviamente... Você acha que o poder na mão das pessoas, conforme elas vão sendo promovidas na hierarquia, vão moldando o caráter? Ele fala assim, tem empresa que ele fala assim, ó, pra eu crescer aqui, eu tenho que pisar nos outros. E aí vai virando aquela cultura e ele vai crescendo. Por isso que eu falei de longevidade, entendeu? Porque é o seguinte, a gente não vai pegar numa entrevista... um cara filha da puta. Ele pode se fazer de cara bonzinho e ao longo desenvolver uma carreira politicamente puxando um tapete aqui, outro ali e tal. Só que se a empresa tem uma cultura forte, cara, o cara é como se fosse, sei lá, ele tende a se sentir mais um patinho feio do que um peixe fora d'água do que um indivíduo que se identifica eu entendi, com o resto. Qual a minha dor? A minha dor é caráter é subjetivo. Então, vamos pegar alguns adjetivos que a gente imaginar e a gente fala se esse adjetivo é de um cara bom caráter ou mau caráter. Vai, manda aí o quiz aí pra nós. Vamos lá. Então vamos lá, vocês vão ter que contribuir também. Mas vamos lá, arrogância. Arrogância é um cara algo de um mau caráter? Ou independente? Arrogância eu acho interessante a arrogância. Porque a arrogância, quem sente, não é a pessoa, às vezes, o arrogante. A arrogância é só subjetivo. de quem... Arrogante Não. É quem captura. Não, olha, aí você tá de sacanagem, Diego. E eu posso estar sendo arrogante de falar isso agora, exatamente. Eu peguei só uma das coisas, que é a arrogância, e ele já falou que é subjetivo. Mas o caráter... Não, exatamente. Não, o caráter é super cool. Eu prefiro uma pessoa de caráter. Não, eu vou te dizer, eu vou te responder. É muito mais objetivo. Vou te responder, ô caceta. Não, mas vamos lá. Tem arrogante que dá resultado pra empresa e não afeta, digamos, a cultura da empresa. Claro que se ele não fosse arrogante ia ser melhor. Vamos lá, empatia. Mas não atrapalha. Mas tem muita gente que é super gente boa, amigão do mundo, que se botar embaixo da mesa escondido um ano,
ninguém sente a diferença. Então, assim, também tem empresa para dar resultado. Empatia. Então, empatia é uma pessoa de um bom caráter. Eu acho que a empatia, ela tá eu gosto de um exercício muito bom, que eu levo sempre pro extremo. Vai lá. Pra justificar um ponto. Não é o do elefante, não, né? Não. Vamos lá. Aí você pega um cara que é super empático. Então, o cara, você selecionou no filtro da hierarquia, né, do seu caráter, a empatia foi 1. Então, você pega um cara super empático. E ele é tão empático, que ele não consegue demitir o time dele. Porque ele entende a posição de dor que a pessoa vai sentir ao ser demitida. Então, empatia é um caráter que você continua colocando na sua conta, sim ou não? Sim. Ensinar a demitir, se ele quiser ser gerente um dia, ele vai ter que aprender. Não, mas é que assim, a gente também tá fazendo um bagulho binário. O cara é... E não é. Mas esse é meu ponto. Não é binário. Exatamente. Não é isso. É que assim, tem uma escala de empatia. Não é assim, o cara é 0 empático e 10 empático. Não é porque o gerente precisa demitir que ele não tem empatia. Ele não entende esse ponto, Raul. Ele pode demitir de um jeito legal, mas eu entendi. Mas o que eu tô levando é que se um cara é 100% empático, eu tô levando pro extremo. Ele é tão empático, mas tão empático que ele sente a dor e não consegue... Ele fala, não, me demite, deixa o cara aqui. Tem gente, não vai ser gerente, não vai ser gerente. Sim, mas tem gente, por exemplo, mas como não? O Jabuti na árvore, a gente já falou disso. Não, o cara não consegue demitir. Mas o cara colocaram ele no galho. Você vai contratar a vida toda? Mas o cara colocou na árvore, lá no galho. Ele faz amiguinhos. Exato. Com isso. Não, ele faz amigos. O exemplo dele está no extremo. Não, mas beleza, vou pegar uma outra questão então. A galera vai mandar aqui nos comentários se você conhece um cara muito empático e não consegue demitir. Exato. Ou você já conheceu. Pronto. Vou dar outro exemplo. Você acha que então dar feedbacks é uma questão de uma pessoa de caráter ou não? Feedbacks transparentes. Feedback transparente. Eu acho que... Muito. Tá. Mesmo que o feedback seja ruim. Do tipo assim, você não está pronto, nem estará pronto para fazer isso que você está se propondo. Me desculpa, mas você não nasceu para isso. Completamente. Esse é um cara bom caráter. Bom caráter. E você acha que ele vai ser visto como bom caráter pelas pessoas ou não? Isso cabe a ele também, saber dar o feedback da forma correta, a postura da forma correta, a postura diante do time. Eu acho que é uma questão mais individual da qualidade dele como gestor do que de fato julgar o feedback transparente como... É por isso que eu falo, a questão não é a questão do caráter. Quem manda hoje não é o caráter, é o julgamento sobre o caráter. Porque você pode ter um cara com super de caráter que dá um feedback numa postura super clara, porque de fato ele acredita naquilo, só que a percepção de 10 pessoas que viram aquela situação falam assim, cara, que cara filho da puta. Ele falou que eu sou ruim. Sim. Então o caráter já não é mais só uma essência, você tem um julgamento do caráter. É que é foda, né, Geiger? Eu fiz um recorte, fiz uma provocação, né? É difícil, a gente pode construir uma frase aqui, contrate caráter, vírgula, que significa entendeu? Mas eu acredito em você. E este é exatamente o meu ponto. As empresas não conseguem, jamais vão conseguir reduzir em tópicos tão pequenos o que elas de fato querem representar. Então essa é uma frase linda, que eu concordo. Mas ela é tão linda e tão pequena que qualquer um que vê ela fala assim, beleza, não sei o que fazer. Não sabe o que fazer, porque cada um vai ter uma percepção do que é o caráter. E quer ver uma coisa bem interessante? Ó, todos moramos no Brasil. Um país que de fora, internacionalmente, o pessoal olha pra cá e fala assim, o brasileiro é... Mau caráter. Mau caráter. Olha a política. São os nossos representantes. A gente só põe safado. Todo mundo reclama, só tem safado. Um outro que salva, quiçá, né? Aí você pega e fala assim, vou botar o quadro na parede lá e coloca assim, bom caráter. Trabalha em equipe. Amigo... O jeitinho brasileiro ficou famoso mundialmente. É o jeitinho brasileiro mundial. É verdade. Todas as empresas conhecem o jeitinho brasileiro. Que é tipo, não é fazer o certo. É tipo dar um jeito. Só que esse é um ponto. Que isso é visto pelo brasileiro como uma questão de caráter positiva. Isso não é feito pelo mau caminho, né? Tipo, pelo malandro. Não é. O jeitinho brasileiro, pra mim, é o cara que não ouve um não do tipo assim, cara, deu um pau aqui no computador, então não vai ter live hoje. Não, o brasileiro ele não existe nunca, ele vai dar um jeito. Ele fala assim, tá, então eu vou pegar emprestado o cabo aqui com o meu vizinho da frente e vou pegar um computador não sei da onde, vai fazer, mas, cara, ele cagou pra todos os processos. E aí... Ele trouxe um cabo que é de fora da empresa, que não é parte do ativo. Do concorrente. E ele fez acontecer. Pra mim, esse é um cara que tem caráter.
pra quem tá fora, pode ver assim, esse cara não tem, não presta. Não. E é por isso que as áreas de compliance, governança, passam sufoco, qualidade, que o Diego comentou aqui, essas áreas, às vezes o cara que tá lá é um puta de um cara que quer fazer o direitinho, mas o outro que quer dar o jeitinho brasileiro vai e atrapalha. Então a cultura organizacional, como se organiza essa empresa aí com um cara que quer fazer tudo direitinho, porque ele sabe que a empresa vai se prejudicar se aquilo der um problema, vai dar uma merda. Ah, vamos fazer o seguinte aqui então, vamos vincular esse comercial na TV e que fala do nosso concorrente entre as linhas. Aí o Conar vai mandar suspender, mas o Conar, ele é muito lento. Ele vai levar uma semana, vai mandar isso, a gente vai mandar recurso, vai ficar uma semana vinculando, a gente já fez o buzz. Tem empresa que faz isso com concorrente. Sim. Fala, dane-se o Conar. Eu vou fazer isso, aí ele vai mandar tirar. Eu já tirei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz o estrago que tinha que fazer. Aí qual que é a essência da empresa? Alguém lá dentro deve ter falado assim, o jurídico vai lá e fala, não, pessoal, vocês não podem fazer isso, porque isso aqui é ruim. Não. Vai assim e tal. Ele foi veto... Isso é liderança. Isso é liderança. Isso é a confusão da cultura. Porque, imagina assim, se eu vou na minha cultura, e tem muitos saber dizer não. Concordo que saber dizer não é muitas empresas colocam como uma das... Primeira lição que eu aprendi, um abraço pro Lawrence Botion, foi meu primeiro chefe. A primeira coisa que eu aprendi em toda a minha carreira como estagiário, ele falou assim, você tem que aprender a dizer não. É gestão do tempo, né? Saber dizer não é gestão Eu nunca mais esqueci. Baita chefe, vou trazer aqui, hein? E é isso que pra mim aí já entra confusão. Porque quando você tem que tomar um sim ou não, você já delega pra outra pessoa julgar o seu caráter por trás dessa decisão. Não, eu entendi. Puta, galera, assim, ó, extremo, né? Na verdade, eu acho o seguinte, a gente Você falou não, o cara falou, filha da puta, negou. Eu, que sou um cara de bom caráter e quero fazer essa live acontecer, tem um chefe filha da puta que falou não pra eu pegar um cabo aqui no vizinho. Porra, o que é isso? Não posso fazer isso, não tá no procedimento. Se não tá no procedimento, alguém tem que aprovar. Quem tem que aprovar, então ele não quer que eu vá lá. Você julga agora esse momento em que eu sou o cara que tô puto com o Mário porque ele não deixou eu pegar um cabo lá fazer a live acontecer, ou eu que fiz acontecer. Quem é bom caráter e quem é mau caráter nessa relação? Não, e cara... Porque um tá achando o outro mau caráter. Cara, ouve essa história aqui, ó. Vocês estão problematizando. Mas deixa eu falar uma coisa. Cara, sério mesmo, vou trazer... Só deixa eu fechar um ponto aqui. Achei que eu vou esquecer aqui. Na verdade, a minha pergunta era muito mais simples que essa, hein, galera? Assim, a gente não pode cair na armadilha de generalizar as coisas. Eu concordo com vocês, assim. Até porque, vira e mexe, a gente fala, puta, as empresas são isso. As empresas são aquilo. Só que, na verdade, empresas têm CNPJ e, cara, algumas fazem e outras não fazem. Então, eu concordo com você. Só que, no limite, a gente volta a essa questão depois, a minha pergunta só foi, acho que talvez foi mal formulada. Se tivesse só 2 indivíduos, um lado a lado, porque a minha reflexão é entender se com uma pessoa boa a gente pode treinar e é mais fácil para ser um bom recurso lá na frente, ou o contrário. Era só essa minha... Porque aí se a gente não for generalizar, se a gente for generalizar muito, aí a gente vai entrar num loop. É porque você tem um princípio que, assim, eu adoro pegar, que é o princípio do indivíduo. Então, se isso vale para o indivíduo, ele vale para todos. E eu usei duas pessoas de exemplo aqui, que é eu e o Mário, numa relação natural. E pensa, nessa situação, quem que é bom caráter? Porque a gente vai ser visto como ou bom caráter ou mau caráter. Não dá pra dizer. Cara, então, por isso, eu queria que a gente fosse aqui, no máximo possível, para as pessoas que estão vendo a gente, práticos. Porque eu falo assim, seja um bom caráter para as pessoas que estão em casa, tipo, ou estão indo pro trampo, vai falar assim... Cara, agregou zero. Não. Nossa, vamos criticar o sistema aqui, ó. Você tá vendo a gente, ó. Eu vou falar a minha dica, sobreviva. A verdade sobreviva. Você tá numa empresa, você olha pros lados, só tem mau caráter. Eu vou falar pra você, seja um bom caráter. Cara, sobreviva. Você precisa comer, você tem que botar o pão na mesa, você tem família às vezes, você tem que sustentar uma galera. O que você vai fazer? Não, mas eu discordo. Agora, se você não se dá bem ali, assim não, sobreviva pensando já, tipo, preciso melhorar meu padrão. Pô, eu sou do bem, tô numa empresa do mal, vou pra uma empresa do bem. Então, mas é que vocês estão querendo que eu aumentar. tipifique. Vocês querem que eu tipifique o que é caráter. Pô, caráter, sei lá, muita gente pode ter um bom caráter baseado em várias qualidades e outras em outras. Eu acho que às vezes as pessoas podem ter recaído. Às vezes você foi mau caráter numa situação, você pode ser mau caráter situacionalmente, às vezes até intencional. Não intencional, perdão. Não intencional. Essa é a minha dor de falar dessas coisas.
Porque, cara, é muito complexo. A gente tem muitas relações, acho que sim, aonde a gente deveria focar, que é, de fato, a nossa comunicação, um pouco dessa conversa, o que as pessoas deveriam prestar atenção ou como elas deveriam observar a cultura organizacional de maneira mais efetiva. Porque senão a gente tá só debatendo aqui, tipo, situações.